Afinal, é possível experimentar algo objetivamente? Em filosofia, há uma clara distinção entre os conceitos objetividade e subjetividade. Objeto é algo que existe no espaço e no tempo. Já o sujeito é o ser capaz de perceber o objeto e a sua estrutura física. Em filosofia, a questão tem se centrado mais em determinar se a mente humana consegue enxergar as coisas como elas são de fato, portanto objetivamente, ou como a mente, como nós enxergamos as coisas. Daí a subjetividade. Nesse sentido, a objetividade está relacionada a ideias que envolvem verdade e realidade, e também a discrepâncias epistemológicas acerca da questão do conhecimento objetivo e subjetivo. John Locke, filósofo moderno, apresentou essa relação entre a percepção subjetiva e a realidade objetiva a partir do seu famoso experimento do balde com água. Locke pegou 2 baldes, um com água gelada e um com água quente. Ele colocou a sua mão direita na água gelada e a sua mão esquerda na água quente. E depois mergulhou ambas as mãos em um balde com água morna. Para a mão quente, a água morna parecia fria, e para a mão fria, a água morna parecia quente. Portanto, se uma única mente pode experimentar a mesma realidade objetiva de maneiras diferentes, seguia-se então que 2 mentes independentes podem observar e perceber a realidade de maneiras diferentes. Considere o seguinte cenário: 2 amigos se encontram para uma caminhada. Um está vestindo um casaco pesado para o inverno, o outro está vestindo uma jaqueta leve para o verão. E eles passam na casa de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa pergunta aos 2 como está o tempo lá fora. Um deles diz que está ameno, o outro diz que está frio. E isso acaba gerando assim um dilema para o terceiro amigo, a partir de julgamentos subjetivos do primeiro e do segundo amigo. O terceiro amigo, para solucionar o dilema, acaba consultando um termômetro e constata que lá fora está 20 graus. E conclui, portanto, que o dia está quente. O julgamento do terceiro amigo se baseou numa medição objetiva, que, para a maioria das pessoas, 20 graus é um dia quente. A grande questão aqui é até que ponto que nós podemos afirmar que os julgamentos que cada um faz sobre, por exemplo, o tempo, a temperatura, pode ser uma verdade objetiva. Será que quando várias pessoas percebem a mesma coisa da mesma forma, essa coisa é assim mesmo? Locke abordou esse problema traçando uma distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias. Sendo um pensador empirista, Locke negava a existência de ideias inatas. Nós não nascemos com ideias inatas. A nossa mente, quando nascemos, é uma folha em branco, é um quadro vazio. E é justamente por meio da experiência que nós aprendemos as coisas e passamos a conhecê-las. Locke destaca 2 métodos para o conhecimento, que são sensação e reflexão. A sensação se refere aos 5 sentidos, e isso dá origem aos seguintes conceitos: sons, cheiros, cores, formas e gostos. Já a reflexão se refere ao nosso mundo interior, aos pensamentos e lembranças, ao raciocínio e aos argumentos. E tanto a sensação como a reflexão dá origem, segundo Locke, às ideias simples. E essas ideias simples, ao serem combinadas, comparadas e abstraídas, formam as ideias complexas que nós temos sobre o mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma maçã, a maçã é formada por várias ideias simples, como a sua cor, o seu gosto, o seu cheiro. A maçã como um todo é uma ideia complexa. Já as partes dessa maçã, como a cor, o gosto, são as ideias simples. Em suma, todas as ideias, segundo Locke, sejam simples ou complexas, elas são provindas da experiência. Portanto, a fonte do conhecimento, segundo Locke, e segundo o empirismo britânico do século XVII, da Idade Moderna, ele provém da experiência. E isso é diferente do pensamento racionalista, também do período do pensamento mais continental e não britânico. Porque para os racionalistas, como Descartes, Leibniz, Spinoza e outros, Malebranche, por exemplo, o pensamento e o conhecimento surge a partir da razão.
A fonte, portanto, do conhecimento para o racionalista é a razão, para o empirista é a experiência. Para Locke, ligada à formação das ideias, está a noção de qualidade. Uma qualidade é o aspecto dos objetos externos que cria ideias, e nós percebemos elas por meio dos sentidos. Assim, as ideias existem na nossa mente, e as qualidades existem nos objetos. Para Locke, há qualidades primárias e secundárias. As primárias são aquelas que todos os objetos têm, como tamanho, forma, matéria e movimento. Já as secundárias são aquelas que podem ser adicionadas ou removidas, como a cor, o som, a textura e a temperatura. A distinção fundamental aqui é que as qualidades primárias são inseparáveis dos objetos, já as qualidades secundárias são separáveis dos objetos. Por exemplo, você pode cortar um pedaço de madeira pela metade, e esses dois pedaços continuarão sendo madeira. Agora, você pode colorir esses dois pedaços com cores diferentes. Nós temos as qualidades primárias e nós temos as qualidades secundárias. As primárias são inseparáveis dos objetos, já as secundárias, elas são sim separáveis. Sendo que as secundárias podem ser adicionadas ou removidas, elas se referem apenas ao sujeito que as percebe. Há certas implicações interessantíssimas dessa distinção entre as primárias e secundárias feitas por Locke. Por exemplo, nosso senso de cor das coisas é produzido por minúsculas partículas que entram nos nossos olhos e afetam os nossos nervos. Assim, não é a cor que atinge os nossos olhos, mas essas partículas ou fótons, que têm qualidades primárias, como tamanho, forma e movimento. Isso significa que as qualidades secundárias são apenas ideias produzidas pelos sentidos, quando elas entram em contato com as partículas primárias dos objetos. Por exemplo, quando certas sementes são trituradas, são liberados sabores, cores e aromas. Embora elas tenham sido modificadas para pó fino, as suas qualidades primárias permanecem. Portanto, as ideias que formamos com as qualidades secundárias das coisas não se assemelham às próprias coisas. As qualidades primárias existem nos objetos, mas como que a nossa percepção é limitada pelos sentidos, tudo o que temos são impressões que nós adquirimos pelos sentidos. É aquilo que nós vemos, cheiramos, sentimos, tocamos, por exemplo. Portanto, para experimentar as coisas de modo objetivo, teríamos que comparar as coisas como elas são de fato com as ideias que temos dela. E isso é impossível. Até mais!